Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje daremos início à nossa revisão de história com o tema Renascimento Artístico e Cultural. Então, gente, aqui de início, né, a gente vê que o livro ele faz um apanhado histórico sobre aquela época, certo? Já no finalzinho ali da Idade Média, né, no qual aconteceram várias transformações, né, que culminaram no surgimento de um novo movimento, né, ligado ao ser humano, certo? Um movimento humanista, que foi o Renascimento, tá certo? Aqui ele fala sobre a crise do feudalismo, ele fala sobre o renascimento urbano e comercial, certo? No qual marcou a ascensão da burguesia, né? Então, lembrando que a burguesia é a classe social formada no fim da Idade Média, né, e composta por comerciantes, empresários, banqueiros e proprietários dos meios de produção. Então, a ascensão da burguesia no final da Idade Média foi o elemento dinâmico da transição entre o feudalismo e o espírito político moderno. Tornou-se o marco de mudança de uma sociedade fechada para uma sociedade aberta e competitiva, na qual os valores do indivíduo adquirem uma importância radical. E vocês vão ver que isso vai começar a mudar porque a burguesia defendeu muito o individualismo, certo, gente? Então, aqui traz um pouquinho mais sobre essa burguesia comercial, né? Aqui a gente vê um pouquinho também sobre algumas moedas, né, que eram utilizadas naquela época, que serviam para as transições bancárias, certo? Dando continuidade, né, aqui fala um pouquinho também sobre as universidades mais importantes daquela época, certo? E conclui, né, dizendo que os comerciantes, os artesãos e as outras categorias sociais que conviviam nas cidades adquiriram poder e fortuna. Isso permitiu o aumento da sua participação e da sua influência nos governos e os colocou em situação de confronto com os antigos privilégios da nobreza e dos senhores feudais. Certo, gente? Então, aqui ele também traz outras mudanças que aconteceram naquele contexto histórico, certo? Então, além dos fatores que vimos, diferentes circunstâncias contribuíram para o Renascimento, como a consolidação dos primeiros estados modernos. Mas esse assunto só iremos ver posteriormente, tá, pessoal? Então, já, né, falando sobre o Renascimento propriamente dito, né, aqui fala que o uso de um pensamento racional com elementos da matemática e da simetria passou a ser frequente na arte e nas ciências. O ser humano, à luz do antropocentrismo, lembrando, gente, que antropocentrismo quer dizer o homem como centro do universo, certo? Passou a ser o principal sujeito representado nas representações artísticas e nas pesquisas científicas, graças, né, ao pensamento racional, ao racionalismo. Além disso, o humanismo, inspirado na cultura greco-romana, passou a ser revisitado. Esse movimento artístico e intelectual recusava as concepções teocêntricas medievais, passando a colocar o ser humano no centro de todas as coisas, ou no centro de todos os interesses. Tá bom, gente? Então, vamos falar um pouquinho agora sobre o humanismo, né, que foi o principal movimento do Renascimento. Né? Então, o humanismo ele foi uma nova visão do ser humano e do mundo, caracterizado como um movimento intelectual desenvolvido na Europa, ligado ao Renascimento. Originou-se por volta do século XIV na Península Itálica, com a imigração de sábios gregos que fugiram da cidade de Bizâncio, atacada pelos turcos. Esses pensadores e artistas, ao se estabelecerem em várias cidades italianas, despertaram o interesse pela cultura e pelos valores da antiguidade clássica, né? Ou da antiga civilização grega. Então, gente, o que vai acontecer durante esse período aí vai ser praticamente, né, um renascimento ou um reaparecimento da cultura dos antigos povos gregos e romanos, certo? Então, os humanistas dedicavam-se aos estudos da vida e dos costumes do ser humano, influenciados pelos autores clássicos da antiguidade, como eu já falei anteriormente, opondo-se, portanto, ao pensamento medieval,
que estava totalmente atrelado, né, à Igreja Católica, né, em que o interesse era a busca de Deus e a orientação da Igreja. Então, assim, podemos dizer que o humanismo representou uma ruptura com o raciocínio medieval, segundo o qual os interesses humanos eram governados por Deus e pela religião católica. Essa nova visão ou nova perspectiva, que valorizava os seres humanos, cativou a burguesia próspera e a nobreza, conquistando também financiamentos para os artistas embelezarem palácios e cidades. E vocês viram que as principais cidades, né, daquela época foram justamente Veneza, né, e Gênova, né, onde surgiram ali os primeiros centros comerciais. Então, os artistas e intelectuais, deslumbrados pelo mundo antigo, lançaram-se na busca por novos modelos baseados no classicismo e na mitologia grega e romana, dedicando-se ao estudo das línguas grega, latina e hebraica. Então, aqui fala um pouquinho mais, né, sobre um estadista que marcou a esse período histórico do Renascimento, que foi o humanismo, certo? Que foi Thomas More, tá bom, gente? Então, vamos falar mais um pouquinho sobre o Renascimento. Então, já entrando no assunto propriamente dito, o Renascimento ele ocorreu nos séculos XV e XVI, iniciando na Península Itálica e sendo difundido pela Europa. Durante esse período, houve um retorno à antiguidade clássica como reação contra a mentalidade teológica medieval, consequência da leitura dos textos clássicos originais diretamente do grego e do latim, que aproximou o leitor medieval das ideias desenvolvidas naquele período. Então, a gente observe que o Renascimento ele vai romper totalmente com as ideias medievais, né? Com as ideias que estavam voltadas à Igreja Católica, certo? Essas leituras permitiram aos estudiosos identificarem comportamentos humanos que eram parecidos com o que eles observavam em seu dia a dia, no cotidiano. Logo, levou a conceberem o ser humano como um ser universal. Assim, seus atos e raciocínio não estavam subordinados à vontade divina, mas correspondiam às próprias vontades. Por isso que o Renascimento vai valorizar as atitudes do ser humano, o individualismo. Com isso, o ser humano e a natureza se tornaram o centro das ciências, da filosofia e da arte, e o próprio modo de estudar mudou, pois, ao examinar as obras antigas e suas traduções, os estudiosos viram a importância de se fazer uma análise crítica dos textos, e esse novo olhar foi transmitido para todos os campos de pesquisa. Por isso que nós vimos que com o cientificismo houve várias mudanças, né, em todas as áreas da ciência, certo? Então, gente, isso trouxe mudanças também para a sociedade como um todo, nos âmbitos da cultura, da vida cotidiana, padrões morais, ideais éticos e educação. Houve também a ruptura com a sociedade de ordens, que impedia as liberdades individuais, a laicização política, econômica e cultural, proporcionando a formação dos estados nacionais. Lembrando, gente, que laicização é o de sofrer influência ou controle por parte da igreja, tá certo? Então, aqui fala um pouquinho mais, né, sobre essa visão voltada ao antropocentrismo, né, e também sobre o desenvolvimento das cidades, certo? Lembrando, gente, que o Renascimento ele também envolve a expansão europeia comercial, certo? Então, a necessidade de melhorar o transporte para as atividades comerciais e os vários avanços tecnológicos mudaram e transformaram toda uma sociedade, agora pautada pela navegação com instrumentos aprimorados, como a bússola, o astrolábio e o quadrante. A difusão desses instrumentos, utilizados há bastante tempo, se generalizou a partir do século XIII. Aqui fala um pouquinho mais sobre essa expansão, que tem suas origens no Renascimento, no humanismo
e no desenvolvimento da atividade comercial. Esses fatores permitiram novas descobertas nas ciências e o desenvolvimento de avanços tecnológicos como meios para transformar o ambiente. Como consequências, podemos identificar a substituição progressiva da agricultura de subsistência para a agricultura extensiva, o crescimento das cidades, o desenvolvimento das transações comerciais entre os reinos e os impérios e a necessidade de aumentar a produção de produtos e serviços para atender a essa nova demanda. Certo, gente? Então, pessoal, aqui fala um pouquinho mais, né, sobre fatores que foram determinantes para esse processo de expansão europeia. Podemos destacar nesse quadro os fatores culturais, econômicos, sociais e políticos, tá bom? Então, dentre os fatores culturais estão a nova concepção de ser humano, contato com outras culturas e a aquisição de outros costumes, aparecimento de novas ideias sobre o formato da Terra e avanços científicos e tecnológicos. No âmbito econômico, temos o aumento da atividade comercial na Europa, novas rotas comerciais com a Ásia e o fortalecimento da burguesia comercial. Quanto aos fatores sociais, podemos destacar camponeses se tornando colonos e proprietários de pequenos lotes de terra e o fortalecimento do grupo social conhecido como burguesia. Já nos fatores políticos, temos enfraquecimento da organização política feudal, consolidação das monarquias nacionais para a formação de reinos e impérios e a queda de Constantinopla nas mãos dos turcos otomanos. Aqui o autor ele traz um pouquinho mais sobre as características do humanismo no Renascimento, certo? Então, o ideal comum do Renascimento é definido pela esperança de um renascimento do ser humano para uma vida verdadeiramente humana, por meio das artes, das ciências e da pesquisa, mostrando o ser humano como um ser natural, em oposição à consideração medieval do ser humano como representante de Deus. Segundo esse novo ideal, o ser humano é livre para decidir sua conduta, para escolher seu destino. Isso supõe uma exaltação da liberdade individual, tanto na ordem teológica como nas ordens cultural e social, pois para os renascentistas o ser humano deveria passar por uma grande mudança de comportamento. Então, gente, aqui também traz alguns avanços científicos que foram promovidos pelo Renascimento, certo? Justamente devido à mudança de pensamento, né? Então, esses avanços aconteceram na área da astronomia, da medicina, da matemática e na arquitetura. Porém, eu não vou entrar em detalhes nessa parte de arquitetura, pois a prova de arte de vocês também trará o assunto renascimento cultural e artístico, certo? Então, aqui fala um pouquinho mais sobre esse renascimento artístico, né? Porém, como eu já destaquei anteriormente, disciplina de artes, tá certo, gente? Deixa eu ver mais aqui. Aqui fala um pouco sobre a pintura renascentista, né? Que também tem no material de artes de vocês, certo? Sobre a perspectiva, tá? E é isso, pessoal. Lembrando, gente, que o Renascimento pode ser visto como um movimento, como um período, né, que aconteceu ali ao fim da Idade Média, tá certo? Então, gente, sobre o Renascimento é basicamente isso, certo? Se atentem aos fatores, né, determinantes para o processo de expansão europeia, se atente também às características do humanismo, né? E além do humanismo, nós podemos destacar, né, como vocês viram, o antropocentrismo, o racionalismo, o cientificismo, tá certo, gente? Então, o empirismo, né, dentre outras, ou movimentos, né, intelectuais, certo, gente? Ou filosóficos, tá? Então, agora iremos, né, entrar no assunto reforma religiosa ou reforma protestante, certo?
que aconteceu devido a esse renascimento, né, devido ao humanismo, tá bom? Então, deixa eu ver aqui, deixa eu só ajeitar, pronto. Então, gente, até o século XVI, na Europa Central e Ocidental, a Igreja Católica conseguiu manter a unidade religiosa. Vocês viram que, antigamente, durante a Idade Média, né, tudo era controlado pela Igreja Católica, certo? Então, sobre as origens da reforma religiosa, podemos dizer que ela foi resultante de um processo que, inicialmente, levantou questionamentos acerca do comportamento do alto clero e de algumas atitudes da Igreja Católica, como a cobrança de indulgências e a venda de relíquias. Então, vocês percebem aí, ó, que esses questionamentos surgiram, né, no Renascimento, certo? Quando os homens passaram a questionar, né, a criticar, usando a razão, certo? Então, os valores que inspiraram a Igreja durante a Idade Média perderam validade diante do luxo em que os papas viviam no século XIV, estabelecendo o conflito entre Igreja e a própria prática da fé. A Igreja, na verdade, estava corrompida, certo, gente? Por isso que ela passou a sofrer com a crise interna, devido a sérias críticas, né, pelo luxo excessivo. Além da prática de nepotismo, isto é, a destinação de cargos eclesiásticos aparentes, parte do clero vivia ostentando riquezas, enquanto a população tinha o mínimo para sobreviver. Para ampliar seu poder econômico, vendia os cargos eclesiásticos para as pessoas que poderiam comprá-los sem exigir que os interessados estivessem ligados aos princípios ou fundamentos do cristianismo. Os críticos da Igreja Católica acusavam que muitos bispos nunca haviam pisado em seus bispados, mas cobravam dízimo e impostos, além de receber as rendas das indulgências. Então, aqui faz apenas uma introdução sobre esse período, né, bastante conturbado aí da Igreja Católica, né, que havia perdido a essência do cristianismo primitivo, pois estava corrompido, certo? Por isso que, para alguns historiadores, nessa época, para a igreja, o foco espiritual não era prioridade para o clero. Certo, gente? Então, aqui fala um pouquinho sobre a venda de indulgências, né? Que elas consistiam em um mecanismo pelo qual o Papa dava ao crente como documento, graça e perdão de seus pecados, e em troca o católico pagava uma quantia de dinheiro. Essas práticas causavam descontentamento entre os cristãos, incluindo os humanistas e numerosos membros do clero. Existe até uma palavra, né, que eles costumavam dizer que assim que a moeda no cofre cai, a sua alma do purgatório sai, né? O purgatório seria praticamente um estágio, né, ali para a vida eterna. Então, era nesse purgatório, né, que as pessoas ficavam para que suas almas pudessem ser purificadas segundo a igreja. Então, o movimento da reforma religiosa, também chamado de reforma protestante, foi iniciado por Martinho Lutero, certo? É um monge agostiniano que, influenciado pelas ideias de São Paulo, São Agostinho e Erasmo de Roterdã, questionou as ações da igreja. Com base na ideia de que somente a fé em Deus assegurava a graça divina e a salvação individual, Lutero rejeitou o poder do Papa e a ideia de que o perdão poderia ser comprado, até porque só quem pode dar o perdão é Deus, certo? Então, para tornar público, fixou em 1517, na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, suas 95 teses contra a Igreja Católica. Algumas das regras que fundamentavam essas teses eram: a salvação aconteceria apenas devido à fé e não ao desempenho das obras ou pela compra de indulgências. Cada pessoa podia interpretar a Bíblia livremente. A única fonte de verdade era a Bíblia. O batismo e a Eucaristia eram os verdadeiros sacramentos.
o papado não era uma instituição criada por Jesus Cristo e não era necessário adorar a Virgem ou os santos e o purgatório não existia. Então, gente, perceba que essas reformas aí de Martinho Lutero permanecem até hoje, né? Porém, apenas nas igrejas evangélicas, tá certo? Então, aqui fala um pouquinho mais sobre Martinho Lutero, certo, gente? Que teve que se refugiar, né? E durante esse refúgio, Lutero ele ficou traduzindo a Bíblia para o alemão. Então, a primeira versão do Novo Testamento foi publicada em 1522 e a versão completa com o Velho Testamento e os livros apócrifos foi publicada em 1534. Hoje em dia, ela é conhecida como a Bíblia de Lutero. Tá certo, gente? Então, após, né, esse movimento luterano, a reforma religiosa ela se expandiu por toda a Europa e com a divulgação de ideais reformistas, nobres, príncipes e burgueses viram nesse movimento a oportunidade de confiscar os recursos da Igreja Católica e se aliarem protestando contra as tentativas dos reis e imperadores de manter a unidade religiosa em seus territórios. Então, além disso, Lutero ganha alguns seguidores, né, ou adeptos, e na década de 1530, no Reino da França, o teólogo João Calvino formulou a doutrina da predestinação, segundo o qual os destinos foram traçados por Deus quando do nascimento. A manifestação da predestinação se confirmaria somente com o trabalho e com a riqueza produzida. Estava ligada à prosperidade do ser humano. Então, Calvino escreveu a Instituição da Religião Cristã, originalmente publicada em 1536, em latim. Essa obra traz basicamente os mesmos valores do luteranismo, com maior valorização e exaltação dos valores morais. Tem como objetivo definir os fundamentos ou os ensinos doutrinários para a formação de um cristão. Tanto Calvino quanto Lutero defendiam a leitura da Bíblia e a negação do culto aos santos e à Virgem, além da rejeição à autoridade do Papa. No entanto, em outros aspectos, Calvino era mais radical, pois defendia a separação entre Estado e Igreja, certo? Aqui fala também sobre Henrique VIII, né, que também foi um reformista religioso, porém, essa reforma aconteceu na Inglaterra e por razões políticas, certo, gente? Então, o rei Henrique VIII era católico, mas queria se divorciar de sua esposa, Catarina de Aragão, pois ela não lhe deu filhos que pudessem. Então, como o Papa Clementino se recusou a realizar o divórcio, o próprio rei anulou seu casamento com Catarina e se casou com Ana Bolena. A igreja ela usava muito aquela frase, né, de que o que Deus une, o homem não separa, certo? Porém, Henrique VIII ele discordou totalmente dessa ideia, né, e resolveu aí se divorciar de Catarina, certo? Então o Papa excomungou o monarca e, como reação, Henrique VIII decidiu promulgar em 1534 uma lei para formar uma igreja nacional, independente do Papa, cujo dirigente seria o próprio rei da Inglaterra. Portanto, surge aí a igreja anglicana, certo? Essa lei, né, também confiscou as terras da igreja católica, negou o poder do Vaticano e o clero ficou subordinado ao Estado, né, ao governo. Em seguida, houve o fechamento dos monastérios, que são os conventos, e a venda do patrimônio da Igreja Católica no território inglês para aristocratas, que eram os proprietários de terras, e burgueses. Então, gente, aqui tem um quadro no qual ele traz as diferenças entre as religiões católica, luterana, calvinista e anglicana, certo? Vocês podem ver um pouquinho mais sobre isso, com atenção, tá bom? Então, gente, lembrando que com a reforma religiosa, a Igreja Católica ela perdeu vários adeptos, né? Vários seguidores ou vários fiéis. Então, ela perdeu seu prestígio e teve que fazer, em meados do século XVI, a Contra-Reforma, né? Que foi uma reação à reforma religiosa protestante.
certo? Então, em meados do século XVI, a reforma já havia se expandido pela Europa, enfraquecendo rapidamente o poder da Igreja Católica. Em 1545, o Papa Paulo III convocou o Concílio de Trento com a intenção de conciliar protestantes e católicos, mas, na prática, a ocasião serviu para reorganizar a Igreja Católica e desenvolver uma estratégia para enfrentar o protestantismo. Então, como resultado, a autoridade do Papa foi fortalecida, pois deveria ser obedecido como representante de Deus na Terra, e a doutrina tradicional foi fortalecida, bem como a importância dos 7 sacramentos. Entre os valores preservados pela Igreja Católica estavam o celibato, pessoa solteira, né, por isso que os padres e freiras não se casam, a infabilidade do Papa, o culto à Virgem Maria e aos santos e a salvação pela fé e pelas obras. Assim, além da fé, era necessário fazer bons trabalhos para alcançar a salvação, pois para a igreja é morta. O pecado original só deixaria de existir se o indivíduo fosse batizado. Então, essas decisões e a postura irredutível dos presentes impediu qualquer possibilidade de acordo entre as diferentes correntes teológicas. Os foram a proibição da venda de indulgências, a fundação de colégios e de seminários para a formação de padres. Foi definida uma idade mínima para as funções eclesiásticas e os fiéis passaram a receber o catecismo e um missal, livro com orações e leituras bíblicas, que é utilizado até hoje nas igrejas católicas. Além disso, criaram a Companhia de Jesus, né, com o objetivo de divulgar a fé cristã nas novas colônias, e a Inquisição foi ativada. Então, gente, é importante lembrar que assim que a Companhia de Jesus foi oficializada, vários padres e jesuítas, né, também vieram juntos aos colonizadores para poder evangelizar ou catequizar os povos nativos, né, de diversas colônias, especialmente, né, das colônias aqui da América, certo? Por isso que o Brasil hoje ele tem o maior número de católicos da América Latina, e não é à toa, certo? Então, dando continuidade, aqui fala sobre as consequências da Contra-Reforma, né? Uma delas foi a Inquisição. Com o retorno da Inquisição, as diferenças se agravaram, principalmente pelos métodos de tortura para a obtenção das confissões e pelo incentivo à delação. O Tribunal do Santo Ofício tinha o poder de processar, perseguir e condenar os acusados por heresia. Lembrando que heresia era a ideia ou a atitude que contrariava a doutrina religiosa. Então, qualquer pessoa que contrariasse a igreja era considerada um herege, certo? Muitas pessoas não resistiam às práticas humilhantes e às longas sessões de tortura e acabavam enlouquecendo, quando muitas das vezes, né, não eram condenadas à morte, certo, gente? Então, as pessoas na Inquisição eram interrogadas e submetidas à tortura, e se fossem consideradas culpadas, eram executadas. A execução dos condenados em fogueira nas praças públicas criava um clima de terror em toda a população. A Igreja Católica também elaborou a Congregação do Índice, responsável pela listagem e censura de livros, né? De livros que contrariavam os dogmas católicos. A lista era grande e sempre atualizada, com destaque para as obras de Lutero, Calvino, Maquiavel, Copérnico, Galileu e Newton, entre outros homens de fé e da ciência que tiveram seus textos proibidos pela Igreja. Aqui fala um pouquinho sobre a Inquisição em Portugal, certo? Fala também sobre o massacre de São Bartolomeu, que aconteceu justamente aí na França, certo? Que foi um massacre envolvendo protestantes e católicos naquele período. Houve também a Guerra dos 30 Anos, que tinha muito a ver com as diferenças religiosas
entre católicos e protestantes. Porém, pessoal, essa guerra ela teve maior influência, né, política, certo? E envolveu diversos reinos e impérios, né? E além de ter um cunho religioso, teve como causa a busca pela manutenção do poder das monarquias europeias, né? Como já falei anteriormente, foi influenciado bastante pela questão política, certo? Incluindo também disputas territoriais entre os reinos dessa época, tá certo, gente? Então, gente, é basicamente isso, certo? Bons estudos e uma ótima prova para vocês. Tchau.